Você já esteve tão perto de alguém, que até o silêncio parecia íntimo demais. Ela acreditava que conhecia tudo sobre ele. Cada riso, cada mania, cada sussurro ao pé do ouvido. Mas naquele momento, no auge da entrega, ele disse algo pequeno, quase imperceptível. E foi aí que tudo desabou. Na história de hoje, você vai conhecer Lara e Caio. Um casal aparentemente perfeito, até que uma única frase, dita no momento mais íntimo, expõe uma teia de mentiras, segredos e traições. Mas Lara não era do tipo que chorava no canto. Ela ouvia, observava e planejava. E o que começou com um sussurro, vai terminar de um jeito que você não espera. Fica comigo até o fim, porque no Te Conto, a verdade sempre vem, com sangue nos olhos ou lágrima nos cílios. O cheiro de jasmim invadia o quarto, suave e doce como a noite de verão que caía lá fora. Lara estava deitada, os lençóis ainda mornos do calor dos corpos. Caio a olhava com aquele sorriso torto que ela aprendeu a amar, e o silêncio entre eles parecia mais eloquente do que qualquer palavra. Era um daqueles momentos em que tudo parecia no lugar certo. Pele, coração e respiração no mesmo compasso. Ela riu baixinho quando ele beijou sua nuca. A risada era sincera. O tipo de riso que só vem quando a alma está leve. Mas naquele instante, entre carícias e promessas sem voz, ele se inclinou e sussurrou algo que não fazia sentido. 3 palavras simples. Uma frase que, à primeira vista, parecia banal. Mas para Lara, soou como um grito no escuro. Te amo, Bianca. O corpo dela congelou. A mente dela, não. No mesmo segundo, seu cérebro correu para racionalizar. Talvez tivesse ouvido errado. Talvez fosse apenas o calor do momento. Talvez. Mas ela sabia o que ouviu. Era um nome. Um nome que não era o dela. E a forma como ele disse, com tanto carinho, quebrou algo dentro dela. Ela virou o rosto devagar, sem que ele percebesse o impacto. Seu coração agora batia diferente. Não de desejo, mas de alerta. O quarto que antes era refúgio, virou campo de batalha silencioso. Caio, alheio, beijava seus ombros como se nada tivesse acontecido. Lara apenas sorria. Fingir era um talento que ela nunca pensou que teria que usar com o próprio marido. Naquela madrugada, enquanto Caio dormia com o braço jogado sobre ela, Lara manteve os olhos abertos. Contava os segundos. Escutava a respiração dele e memorizava cada movimento. Algo nela havia mudado. Não era só ciúme ou desconfiança. Era certeza. Aquilo não foi um erro. Foi uma confissão. E ela iria atrás da verdade. Na manhã seguinte, o café teve gosto de silêncio. Ele falava sobre trabalho, trânsito, planos para o fim de semana. Ela ouvia tudo, sorrindo com os olhos. Mas por dentro, repassava cada detalhe da noite anterior. Ele não percebia. Caio estava confortável na própria mentira. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Lara não era uma mulher comum. Não porque era inteligente ou bonita, embora fosse as duas coisas, mas porque sabia esperar. Não ia gritar, não ia perguntar nada. Ia fazer o que Caio menos esperava, fingir que nada mudou. E no silêncio dela, o plano nascia. Um plano frio, calculado e com gosto de vingança. E foi assim que começou, com um sussurro no escuro. Um erro tão pequeno, mas que virou sentença. Porque Lara entendeu que, para acabar com uma mentira, é preciso deixá-la crescer primeiro. Naquela mesma manhã, enquanto Caio saía para o trabalho, Lara foi até o banheiro e encarou o espelho. Passou os dedos pelos próprios lábios, como se ainda sentisse o nome da outra mulher grudado ali, como um gosto amargo que se recusa a desaparecer. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e sussurrou para si mesma: "Você vai descobrir tudo, até o último detalhe." Ela não chorou. Em vez disso, abriu seu notebook e começou a montar um arquivo oculto. Nomeou-o de mentiras e criou pastas organizadas por data, por nome e até por lugares que Caio costumava citar. Era meticulosa, metódica e fria, como nunca havia sido antes. Tudo com a calma de quem já decidiu o final da história. E o final seria dela. Naquela noite, ela vasculhou o celular dele enquanto ele tomava banho. Não procurava mensagens óbvias.
Sabia que homens cuidadosos com suas traições não deixam rastros tão evidentes. Então foi nos detalhes: fotos sem sentido, localizações estranhas no histórico de mapas, áudios salvos com nomes genéricos. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça. Encontrou uma pasta de fotos no Google Drive, que Caio provavelmente nem lembrava que estava conectada ao celular. Fotos de reuniões, lugares que nunca visitaram juntos, selfies sorrindo em horários que ele dizia estar em reuniões tensas. E em duas dessas imagens, um detalhe gritava: um reflexo no espelho. O mesmo espelho de um quarto que não era o deles. E ao fundo, uma silhueta feminina. Lara ampliou a imagem. Não dava para ver o rosto, mas o formato do corpo e o cabelo castanho ondulado eram inconfundíveis. Aquela não era uma amiga, nem uma colega de trabalho. Era íntima. Era alguém que estava confortável demais naquele espaço. A ausência de roupas no encosto da cadeira, o perfume que ela sabia não ser dela. Tudo dizia uma coisa: Bianca era real. Ela passou os dias seguintes analisando a rotina de Caio como se fosse uma investigadora experiente. Aprendeu os horários exatos, os caminhos que ele fazia, os dias em que saía mais cedo e as desculpas que usava. Tudo anotado. Tudo registrado. Mas o mais importante foi o nome completo de Bianca, que descobriu ao cruzar uma informação de um áudio com uma rede social antiga dele. Bianca Duarte. 29 anos. Designer gráfica. Solteira. Vivia postando frases sobre respeitar seu tempo e amar-se primeiro. Lara achou irônico. A mulher que se envolvia com um homem casado falando sobre amor próprio. Mas ela não sentiu raiva. Ainda. O que sentia era sede. Sede de entender até onde ia aquela farsa. E depois, sim, agir. Na semana seguinte, marcou um horário no salão onde Bianca costumava ir. Descobriu isso pelas fotos marcadas no Instagram. Sentou na cadeira ao lado dela e fingiu não saber quem era. Conversaram sobre esmaltes, cortes de cabelo, até séries de TV. Bianca era simpática. Um pouco espalhafatosa, mas com aquele brilho nos olhos de quem está apaixonada. E isso doeu mais do que Lara esperava. Você tá com aquele sorriso de quem tá amando, Lara comentou, sorrindo. Talvez eu esteja, Bianca respondeu, envergonhada. Namorado novo? É, novo não. Só não posso contar muito por aí. Lara apenas assentiu. O coração dela apertava, mas o rosto era pura leveza. Enquanto Bianca sorria inocente, pintando as unhas de vermelho vivo, Lara só pensava em como desmontar aquilo sem se sujar. Era isso que tornava tudo mais intenso: o disfarce, a encenação, a calma por fora enquanto o mundo dela implodia por dentro. E ali, diante daquela mulher, ela entendeu. Não bastava destruir Caio. Não era suficiente. Lara queria mais. Queria que ele sentisse o gosto amargo da própria mentira. Queria que a queda dele fosse lenta. E que Bianca estivesse lá, assistindo tudo, bem de perto. Os dias seguintes se tornaram um ensaio de teatro para Lara. Em casa, ela era a esposa doce, atenciosa, cheia de carinhos nos momentos certos. Preparava o prato favorito de Caio nas noites de quarta, dizia boa sorte com um beijo leve quando ele saía para mais uma reunião noturna, e sempre sorria quando ele voltava mais tarde que o normal. Tudo isso com um brilho calmo no olhar que disfarçava a tormenta. Enquanto ele acreditava que o palco era todo dele, Lara montava o cenário do ato final. Abriu um perfil falso nas redes sociais, assumindo a identidade de Marina. Com essa personagem, começou a interagir discretamente com Bianca, elogiando suas postagens, puxando assunto nos comentários. Bianca respondeu com simpatia, sem perceber que estava sendo fisgada por fios invisíveis costurados com cuidado e precisão. Com o tempo, Marina e Bianca passaram a conversar no privado. Falavam de música, de séries, da vida e, aos poucos, de amor. Bianca confessou que estava apaixonada por um homem comprometido, mas que acreditava que ele deixaria a esposa logo. Disse que ele prometeu. Que ela sentia que era verdadeira a forma como ele a tocava. E Marina, do outro lado da tela, apenas incentivava: se você ama, vá até o fim. Lara começou a gravar as conversas. Criou pastas com datas, backups em nuvem, prints organizados.
A cada palavra de Bianca, cada declaração apaixonada, cada plano secreto, o castelo de areia que Caio havia erguido se desmanchava diante dos olhos dela. Mas ainda não era a hora de agir. Era a hora de instigar. E foi isso que ela fez. Numa noite de sexta-feira, Lara surgiu de surpresa no escritório de Caio, levando uma marmita feita por ela mesma. Ele levou um susto. Nunca gostou de surpresas, e ela sabia. Mas fingiu felicidade e a levou até a sala. Enquanto ele buscava talheres, ela discretamente viu o fundo de tela do computador bloqueado. Não era uma foto dela, nem deles. Era uma imagem de uma praia com 2 pares de pegadas. Romântico demais para ser aleatório. No caminho de volta para casa, Lara dirigia em silêncio, observando os postes passarem pela janela. A cidade parecia dormir, mas dentro dela tudo era alerta. Ela decidiu dar o próximo passo. Na semana seguinte, ligou para Bianca com um número restrito, usando uma voz mais doce e baixa do que a sua. Disse que era amiga de Caio e que ele estava confuso. Que ela, Bianca, precisava se cuidar. Que às vezes, homens dizem coisas que não pretendem cumprir. Bianca desligou a ligação nervosa. No dia seguinte, postou um texto falando sobre confiança, sobre intuições que não devem ser ignoradas. Lara sabia que tinha mexido no ponto certo. Plantou a dúvida. Agora, precisava regar a insegurança com calma. Porque quando 2 mulheres começam a desconfiar do mesmo homem, a bomba já está armada. No domingo, Lara propôs um fim de semana na serra. Disse que sentia falta de estarem sozinhos. Caio hesitou, inventou desculpas, disse que estava cheio de pendências. Ela apenas o olhou nos olhos e disse: "É só um fim de semana, a gente precisa disso." Ele aceitou, talvez por culpa, talvez por medo de levantar suspeitas. O que ele não sabia era que o verdadeiro passeio aconteceria na semana seguinte, mas sem ele saber. Enquanto Caio dormia, Lara pegava seu celular e fazia transferências pequenas de dinheiro para uma conta que ela mesma havia criado em outro banco, no nome de Marina Vieira. Assim, quando o dia da revelação chegasse, ela não apenas teria a verdade nas mãos, teria também provas, testemunhas e o caos perfeitamente calculado. Mas nada disso tirava o peso que ela carregava. Sozinha, no banho, ela deixava a água escorrer por horas, tentando entender como chegou ali. Como alguém que ela amava podia mentir olhando nos seus olhos. E a resposta, por mais que doesse, sempre voltava. Porque ele nunca achou que ela descobriria. E foi nesse ponto que Lara decidiu o final. Ela não queria apenas revelar tudo. Queria fazer com que ele se sentisse traído também. Humilhado. Sozinho. Queria que Caio olhasse nos olhos da própria mentira e visse o rosto dela sorrindo, não com dor, mas com justiça. O sábado amanheceu com um sol tímido filtrando as cortinas do quarto. Caio dormia de bruços, alheio ao mundo, enquanto Lara já estava acordada, sentada na beira da cama, observando-o como quem encara uma obra de arte que, de perto, revela as rachaduras. Ela traçava mentalmente o roteiro da semana. Precisava que tudo estivesse no lugar certo. Uma palavra fora de hora, e o castelo que ela vinha construindo ruiria antes do tempo. Ela ligou para Bianca usando o perfil de Marina. Disse que precisava encontrar alguém que pudesse ajudar numa campanha publicitária, e que achava o trabalho dela incrível. Bianca, animada, aceitou o convite para uma reunião presencial. Marcaram num café discreto da Zona Sul, na quarta-feira à tarde. Bianca nem imaginava que a cliente estava mais próxima do que podia imaginar, e com intenções que nada tinham a ver com design. Na manhã da quarta, Lara escolheu a roupa como quem escolhe uma armadura. Vestiu uma blusa branca simples, cabelo preso, maquiagem leve. Não queria parecer provocadora, nem frágil. Queria passar verdade. Afinal, estava prestes a encarar a amante do seu marido, e ela queria que aquela mulher visse quem era a verdadeira protagonista daquela história. Saiu de casa deixando um bilhete carinhoso para Caio, com um beijo desenhado no final. Ele jamais suspeitaria de onde ela estaria. No café, Bianca chegou com um vestido floral, o celular na mão e um sorriso automático no rosto. Lara já estava sentada, com um caderno aberto e 2 xícaras na mesa. Quando Bianca se aproximou, o sorriso dela vacilou.
Algo na expressão de Lara fez seus olhos diminuírem. E por um segundo, ficou claro que ela reconheceu alguma coisa. Mas Lara foi rápida, estendeu a mão e disse com um tom doce: "Você deve ser a Bianca." "Prazer, Marina." Bianca hesitou, mas apertou a mão. Sentou-se à frente e olhou ao redor, desconfiada. Lara manteve a calma. Começaram a falar sobre a tal campanha, trocar ideias falsas, referências que não existiam. Mas a tensão entre as duas era palpável. Até que Bianca soltou: "Desculpa perguntar. A gente já se viu antes?" Lara sorriu e respondeu com uma voz firme: "Acredito que sim. Mas você me viu de longe. Muito de longe." O silêncio caiu como uma cortina pesada. Bianca franziu a testa. Seus dedos tamborilavam no copo. Lara manteve o olhar direto. E então, com a mesma tranquilidade com que ela fazia um café em casa, sacou do envelope 3 fotos impressas. Imagens tiradas do perfil falso, do Google Drive de Caio e de prints das conversas. Colocou uma a uma sobre a mesa, sem dizer nada. Bianca empalideceu. O corpo dela recuou, como se as fotos queimassem. "O que é isso?" sussurrou. "Você sabe o que é?" Lara respondeu, ainda calma. "Você é a esposa." "Sou. E agora, você vai me escutar." Bianca tentou se explicar. Disse que não sabia, que Caio dizia estar separado, que ela jamais teria se envolvido se soubesse da verdade. Mas Lara interrompeu com um gesto: "Não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te avisar. Ele mente. Para mim, para você, e para quem mais for conveniente. Mas diferente de você, eu sei exatamente o que estou fazendo agora." No fim da conversa, Bianca estava em choque. Lara deixou um cartão com um número. Disse que, se quisesse mesmo saber com quem estava lidando, deveria ligar mais tarde. E que, se topasse o que ela tinha em mente, as duas poderiam virar o jogo juntas. Bianca não respondeu. Apenas segurou as fotos como se fossem dinamite. E de fato, eram. Naquela noite, Lara voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Caio estava assistindo a um jogo na sala, com uma cerveja na mão. Ela se sentou ao lado dele, deitou a cabeça em seu ombro e disse baixinho: "Você nunca me engana, sabia?" Ele riu, distraído, achando que era só uma brincadeira. E ela riu também. Um riso leve, quase infantil. Mas por dentro, ela já ouvia os estilhaços do plano prestes a começar. Bianca passou os dias seguintes em um silêncio inquietante. Não respondeu às mensagens do perfil de Marina, nem deu qualquer sinal de vida nas redes sociais. Lara sabia que isso não era recuo, era digestão. Ela estava processando tudo. O peso da culpa, o choque da descoberta e, principalmente, a dúvida sobre tudo o que Caio havia dito até então. Quando o telefone finalmente tocou, 3 dias depois, Lara atendeu antes mesmo do segundo toque. "Eu quero saber tudo", disse Bianca, com a voz trêmula, mas firme. Lara não sorriu, nem comemorou. Apenas respondeu: "Então venha até aqui amanhã, às 7. Sem avisar ninguém. E venha preparada." No dia seguinte, Lara arrumou a casa como se fosse receber uma visita de família. Acendeu um incenso suave, deixou a iluminação baixa, criou um ambiente de conforto. Quando Bianca chegou, hesitante, Lara a conduziu até a sala. Elas se sentaram frente a frente, com uma pasta de documentos e gravações entre elas. Não havia mais espaço para ilusões. Era a hora da verdade nua, crua e fria. Lara mostrou mensagens, datas, registros de localizações, capturas de tela. Cada prova, uma cicatriz aberta. Bianca não chorou. Estava dura, quase em choque. Mas a cada novo dado, sua respiração ficava mais curta. Quando chegou à parte onde Caio prometia uma viagem a 2 em datas que ele estava, oficialmente, com Lara no interior, Bianca simplesmente murmurou: "Ele me fez acreditar que você era a doida da história." As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. 2 mulheres diferentes, ligadas por um mesmo homem. Rivais por engano. Lara, com todo o controle nas mãos. Bianca, com o orgulho esfarelado. Mas havia algo novo surgindo ali, uma aliança improvável,
nascida não da amizade, mas da dor compartilhada. E essa união teria um único objetivo: destruição. Eu tenho uma ideia. Lara disse, abrindo um envelope com fotos de um resort em Búzios. Isso é o quê? Bianca perguntou. A viagem que ele prometeu para você, e que também ofereceu para mim. Bianca arregalou os olhos. Vamos aceitar. O plano era simples na superfície, mas complexo na execução. Bianca fingiria que acreditava em Caio, que ainda estava disposta a ir na viagem. Enquanto isso, Lara também aceitaria o convite dele para o mesmo fim de semana, em outro quarto do mesmo resort. Caio acreditaria que estava levando duas mulheres em momentos diferentes. Mas quando chegasse lá, ele encontraria algo muito além do que imaginava. Nos dias que antecederam a viagem, tudo precisou ser milimetricamente ajustado. Bianca retomou o contato com Caio, fingindo fragilidade, dizendo que precisava dele. Ele mordeu a isca como um adolescente. Disse que sentia falta, que pensava nela toda noite. Lara, por sua vez, preparou a mala com todo o cuidado de uma esposa apaixonada. Colocou a lingerie que ele gostava, os perfumes que o deixavam mais perto. A armadilha estava montada. Na noite da viagem, Caio estava eufórico. Beijou Lara com entusiasmo, dizendo que aquele tempo a dois seria ótimo. Ela apenas sorriu. Enquanto isso, ele trocava mensagens com Bianca, confirmando horários e reforçando que ela não sabia de nada. Mal sabia ele que era o único cego naquela estrada. As duas mulheres estavam mais conectadas do que nunca, e ele, prestes a cair de uma altura que jamais imaginou. Bianca chegou ao resort algumas horas antes. Se hospedou discretamente, com o nome de Marina Vieira, o nome falso que Lara havia usado desde o início. Lara chegou com Caio mais tarde, no fim da tarde de sexta, rindo das piadas dele, fingindo ignorar as mensagens que ele apagava discretamente no celular. Cada passo que davam naquele lugar era um degrau rumo ao abismo. À noite, Bianca observava da varanda do próprio quarto o casal descendo para o jantar. O vestido vermelho de Lara balançava suavemente com o vento, e o olhar dela estava fixo em Caio. Mas por trás daquele brilho, havia uma força que Bianca agora compreendia bem. Elas não eram vítimas. Eram estrategistas. E a peça principal do jogo estava prestes a ser sacrificada. O restaurante do resort era elegante, com luz baixa e música ambiente ao fundo. Velas nas mesas e taças de vinho recém-cheias completavam o cenário. Lara usava um vestido colado que delineava suas curvas, e cada gesto dela era controlado. Caio estava encantado, sem imaginar que ali, diante de todos, estava encenando o primeiro ato da própria ruína. Ele falava demais. Sobre trabalho, sobre como precisava daquela pausa. Dizia que ela estava linda, que era bom estarem juntos sem distrações. Lara sorria, respondia com poucas palavras, deixando-o confortável. Quanto mais ele se sentia seguro, mais exposto ficava. O garçom trouxe um vinho chileno, e Caio fez um brinde dizendo: ao amor que supera tudo. Lara mordeu o lábio inferior, quase rindo. Enquanto isso, Bianca assistia tudo de longe. Sentada na parte superior do restaurante, em uma varanda reservada, ela via o casal com uma taça nas mãos. Usava um chapéu discreto e óculos escuros, como se quisesse desaparecer. Cada gesto de Lara era calculado, e Bianca começava a admirar aquela precisão cirúrgica. Ela jamais teria conseguido sozinha. Mas agora, não estava mais sozinha. Após o jantar, Caio sugeriu uma caminhada à beira da praia. Lara aceitou. As ondas quebravam suaves na areia, e os pés descalços deles afundavam na espuma morna. Caio a abraçava pela cintura, e Lara, com os olhos no horizonte, sentia o peso de cada segundo se aproximando. Quando voltaram ao quarto, ele a puxou pela mão, desejando-a com intensidade. Mas Lara pediu um banho antes. Sozinha. Fechada no banheiro, ela apoiou as mãos na pia e encarou o espelho. O vapor embaçava o vidro, mas seus olhos estavam limpos. Era agora. Pegou o celular e enviou a mensagem curta para Bianca. Está acontecendo. Prepare-se. Ela então se despiu lentamente, tomou o banho mais rápido da vida e saiu enrolada em uma toalha. Caio, deitado na cama,
Sorria como um homem que acredita ter tudo sob controle. Ela se aproximou, subiu na cama e o beijou com suavidade. Ele respondeu com desejo, murmurando elogios ao seu ouvido. E foi nesse momento, exatamente ali, que Lara se afastou devagar. Olhou nos olhos dele com firmeza e disse: "Repete o que você me sussurrou da última vez que a gente fez amor." Caio, confuso, hesitou. "O quê?" "Repete, porque da última vez, você chamou outra mulher." O rosto dele perdeu a cor. As pupilas dilataram. Ele tentou rir, dizendo que era brincadeira, que não lembrava. Mas Lara continuava firme. Então, antes que ele dissesse mais qualquer coisa, a porta do quarto se abriu. Bianca entrou, devagar, sem pressa. Usava um vestido leve, o mesmo que Caio elogiara numa foto semanas antes. Ele se levantou num pulo, a toalha escorregando de Lara, que agora cruzava os braços, imóvel. "Bianca." Ele sussurrou, pálido. "Sim. A mesma que você dizia amar." Ela respondeu, com os olhos úmidos, mas não fracos. Lara apontou para a cadeira no canto. "Pode sentar, Caio. Hoje, quem fala somos nós." Ele andou de um lado para o outro, tentando entender, tentando negar. Dizia que era loucura, que elas estavam sendo manipuladas, que era tudo um mal-entendido. Mas não havia mais desculpas possíveis. A mulher dele e a amante estavam ali, lado a lado, completamente conscientes de cada detalhe. Ele, nu de argumentos e cercado por uma verdade que não podia apagar. Bianca tirou da bolsa o envelope com as promessas. Lara, o arquivo com os prints. E, juntas, começaram a ler em voz alta. Uma, depois a outra. Promessas duplicadas, palavras copiadas, mentiras recicladas como se os sentimentos fossem descartáveis. Caio sentou-se na beira da cama, a cabeça entre as mãos. Não chorava, nem gritava. Estava derrotado. Pela primeira vez, calado. Lara se aproximou, ajoelhou-se à frente dele e disse, com um tom baixo: "Você vai sair daqui amanhã cedo. Vai deixar tudo como está. Sem explicações, sem teatrinhos. Vai perder tudo, e vai fazer isso em silêncio. Porque se abrir a boca, nós abrimos tudo." Bianca completou. "E você sabe que a gente tem tudo. Absolutamente tudo." Na manhã seguinte, o silêncio no quarto era denso como fumaça. Caio acordou antes de Lara, sentado na poltrona do canto, com os olhos fundos e as mãos apoiadas nos joelhos. Estava pálido, sem expressão. A luz do sol invadia o ambiente sem pedir licença, expondo cada detalhe daquela cena desconfortável. Lara, ainda deitada, observava tudo sem pressa. Era a primeira vez que ele estava diante dela sem controle, sem charme, sem desculpas. Ela se levantou com calma, tomou banho e se vestiu como se fosse um dia qualquer. Caio a olhava, mas não dizia nada. Sabia que qualquer palavra poderia reacender o que fora apagado na noite anterior. Quando Bianca bateu à porta, Lara a recebeu com um sorriso discreto. As duas se sentaram na beira da cama enquanto Caio permanecia imóvel. Não era mais o homem confiante, sedutor. Era um rei destronado, cercado pelas próprias mentiras. Lara abriu uma pequena pasta azul e retirou 2 papéis. Um era uma carta escrita à mão. O outro, uma declaração informal que ela mesma redigiu. Entregou para Caio e disse, sem rodeios: "Você vai escrever isso à mão, agora. Vai dizer que está deixando a casa por decisão própria. Que não houve agressão, não houve discussão. Só vontade de seguir caminhos diferentes. E vai assinar." Bianca completou: "Se não quiser assinar, podemos divulgar tudo." Caio tentou falar. A voz saiu fraca, arrastada. "Isso é chantagem." Lara respondeu de imediato, sem alterar o tom: "Não. Isso é justiça. E é a sua chance de sair com alguma dignidade. Se é que ainda te resta alguma." Ele pegou a caneta com mãos trêmulas. Escreveu. Assinou. E entregou o papel como quem entrega uma confissão num tribunal sem plateia. Depois disso, o silêncio voltou. Lara pegou sua mala, ajeitou os cabelos, e olhou para Caio uma última vez. "Você tinha 2 mulheres incríveis.
Preferiu viver uma mentira. Agora vai viver com a sua escolha. Bianca não disse nada. Apenas o encarou por alguns segundos, como se buscasse entender o que um dia viu nele. Então as duas saíram do quarto, lado a lado. Deixaram Caio sentado, sozinho, com os destroços do próprio engano. Na estrada de volta, Lara dirigia em silêncio. Bianca olhava pela janela, mexendo no celular de tempos em tempos. Nenhuma das duas sabia muito bem o que aconteceria dali em diante. Mas ambas tinham a certeza de que algo havia mudado para sempre. E pela primeira vez, essa mudança era delas, não imposta, não escondida. Era uma escolha. Alguns quilômetros depois, Bianca falou: "Você tem uma frieza impressionante." Lara sorriu de leve. "Não é frieza. É o que sobra depois da dor." Bianca suspirou, olhando para o horizonte. "Ele ainda vai tentar voltar, você sabe disso. E vai encontrar portas fechadas." Nos dias seguintes, Lara voltou para casa e começou a esvaziar o que restava de Caio. Tirou roupas do armário, deletou fotos, limpou perfis, reformou o quarto. Era como pintar uma parede nova sobre uma rachadura antiga. Cada objeto que ela retirava trazia lembranças, mas nenhuma era mais forte que a certeza de que havia vencido. Não apenas a mentira, mas a própria vontade de aceitar menos do que merecia. Bianca voltou para sua cidade com um novo olhar. Deixou de postar frases prontas sobre amor e começou a escrever textos curtos sobre recomeços. Não falou de Caio para ninguém. Não se vitimizou. Era como se aquela parte da vida tivesse sido apagada a fogo. Ainda sentia o gosto amargo da ilusão, mas agora, junto, havia também uma força que ela não sabia que possuía. Caio tentou contato. Mandou mensagens. Tentou ligar de números diferentes. Chegou a aparecer na porta da casa da mãe de Lara, chorando, pedindo perdão. Mas ela já havia bloqueado todos os acessos. E mesmo diante das súplicas, não se abalou. Ele não sabia, mas Lara havia deixado uma última lembrança para ele. Um e-mail programado para chegar dali a uma semana, com todas as fotos, áudios e prints organizados. Só para que ele jamais esquecesse. Foi assim que o rei caiu. Sem escândalo público, sem manchetes, sem gritaria. Mas com uma precisão cirúrgica, de dentro para fora. Com as duas mulheres que ele pensava manipular, trabalhando juntas para destruir o império de ilusões que ele tanto se orgulhava de manter. O tempo passou. Não muito. Só o suficiente para as feridas deixarem de sangrar e começarem a virar cicatrizes. Lara estava focada no trabalho, retomando a própria vida com uma intensidade diferente. Começou a correr de manhã, matriculou-se num curso de culinária e voltou a sair com os amigos que havia deixado de lado durante o casamento. Os dias ainda tinham lembranças, mas agora elas vinham como ondas calmas, não como marés violentas. Certa tarde, ao abrir a porta de casa, encontrou um envelope deixado discretamente no chão da sala. Não havia remetente. Lá dentro, uma carta escrita à mão, com a caligrafia que ela conhecia de olhos fechados. Era de Caio. As palavras soavam desesperadas, mas calculadas. Ele falava sobre arrependimento, sobre saudade, sobre ter perdido a única pessoa que o entendia de verdade. Lara leu até o fim. Depois, rasgou cada folha com a frieza de quem já enterrou o passado. Na mesma semana, uma amiga em comum contou que Caio havia perdido o emprego. A empresa descobriu irregularidades nos relatórios de despesas que ele manipulava para cobrir encontros com Bianca. Nada ilegal ao ponto de levá-lo à justiça, mas suficiente para acabar com sua reputação no ambiente corporativo. Estava morando de favor na casa de um primo, longe da Zona Sul, longe dos restaurantes caros, longe da vida que adorava exibir. Lara não sorriu com a notícia. Também não se comoveu. O que sentiu foi algo mais profundo: paz. Pela primeira vez, não precisava agir, nem planejar. O próprio mundo de Caio estava desmoronando por conta própria, como um castelo mal construído. E ela, agora, só assistia. Não com prazer, mas com uma serenidade cruel. Aquela justiça que o tempo se encarrega de fazer quando você decide não sujar as mãos. Bianca, por outro lado, passou por um momento de silêncio absoluto. Sumiu das redes, trocou de número,
mudou de apartamento. Mandou uma última mensagem para Lara, agradecendo por tudo e dizendo que precisava de um tempo sozinha. Lara entendeu. Elas não viraram melhores amigas, mas criaram um tipo raro de respeito mútuo. Compartilharam a dor, enfrentaram juntas. E agora, cada uma precisava seguir sua estrada. No fim de agosto, Lara recebeu um e-mail inusitado. Era de uma agência de publicidade. Tinham lido um artigo escrito por ela em um blog sobre relacionamentos e estavam interessados em uma parceria para uma campanha. Nada sobre traição ou drama. Apenas algo autêntico, leve, real. Ela sorriu ao ler. Era como se o universo dissesse: você sobreviveu. Agora respire. Durante o jantar com os pais, num domingo qualquer, sua mãe comentou que ela estava diferente. Mais firme. Mais segura. Lara apenas respondeu com um sorriso. É que agora eu só dou espaço para quem sabe ficar. E foi nesse momento que entendeu o quanto havia mudado. Não era mais sobre Caio. Era sobre ela. Sobre não aceitar menos do que merecia, sobre não calar quando algo doía, sobre não se trair para manter o outro confortável. Numa noite fria, sozinha no sofá, assistindo a um filme qualquer, o celular vibrou. Uma nova mensagem. Número desconhecido. Se ainda houver uma chance, eu prometo mudar. Ela bloqueou sem responder. Porque a verdadeira vingança não era humilhá-lo, nem expô-lo, nem fazê-lo implorar. Era seguir em frente com a leveza que ele nunca conheceria. No final daquele mês, Lara viajou. Sozinha. Visitou uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, hospedou-se numa pousada charmosa e passou os dias caminhando por trilhas, tomando café coado em xícaras de louça antiga e escrevendo pequenos textos em seu caderno. Não falava de dor, nem de amor. Escrevia sobre o tempo, as folhas, os ventos. Era como se finalmente tivesse reencontrado a si mesma, sem pressa, sem máscara, sem ele. No topo de uma colina, num fim de tarde dourado, ela fechou os olhos e respirou fundo. A brisa acariciava o rosto e o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. O que começou com um sussurro virou grito. O que parecia o fim se transformou em renascimento. E o que antes era dor agora era apenas memória. Uma memória que não doía mais. Era uma quarta-feira comum quando Lara recebeu uma mensagem inesperada no WhatsApp. Não era de Caio. Era de Bianca. Depois de semanas em silêncio, ela reaparecia com um convite direto. Preciso te mostrar uma coisa. Pode ser hoje. A princípio, Lara hesitou. Mas a curiosidade e o instinto de que algo ainda não estava totalmente encerrado fizeram com que ela aceitasse. Marcaram de se encontrar em um bar discreto, no mesmo bairro onde tudo começou. O bar estava quase vazio quando Lara chegou. Bianca já estava lá, tomando um suco, os cabelos presos e um semblante sério. Sem rodeios, tirou da bolsa um tablet e entregou para Lara. Na tela, um vídeo. Caio. Sentado em um podcast medíocre no YouTube, com um cenário amador. Falava sobre relacionamentos, dizendo que fora traído por uma mulher fria, que o abandonou sem explicações. Eu amava as duas, ele dizia, mas uma delas virou um monstro. Lara riu. Não de humor, mas de ironia. Ele está tentando reescrever a história. Bianca comentou, mexendo no canudo. Ele sempre tentou. Lara respondeu, olhando a tela como quem observa um animal preso em jaula. Mas agora, ele tá usando seu nome. E o meu. Mesmo que não fale diretamente. É a última cartada de um homem esquecido. Bianca suspirou, mas parecia mais incomodada do que ferida. Eu pensei em deixar pra lá. Mas aí vi os comentários. Gente me chamando de destruidora de lares. Dizendo que você era louca. Ele tá se fazendo de vítima. Lara fechou o tablet com calma. Seus olhos estavam calmos, mas havia algo em ebulição ali dentro. Algo que ainda não tinha terminado de se manifestar. Algo que talvez ela tivesse guardado para o momento certo. Então chegou a hora. Lara disse. De quê? Bianca perguntou. De não deixar ele contar a história do jeito dele. A gente tem a nossa versão. E é a verdadeira. Na semana seguinte,
Bianca criou um perfil no TikTok e postou o primeiro vídeo. Um relato. Sem citar nomes, mas deixando claro o suficiente para que quem conhecia a história reconhecesse. Contou como foi envolvida por um homem casado, como acreditou nas mentiras, como descobriu a verdade e como escolheu se aliar à mulher que, antes, pensava ser a rival. O vídeo viralizou. Passou de 100.000 visualizações em 2 dias. Lara, em silêncio, observava tudo. Não postou, não comentou, não respondeu. Mas sabia que seu nome estava sendo resgatado. Que as peças estavam se encaixando do jeito certo. O que ela não esperava era receber um e-mail, com remetente anônimo, contendo prints de uma nova tentativa de Caio. Ele estava tentando processar Bianca por difamação velada. Mesmo sem citá-lo, ele se dizia alvo direto. Foi nesse ponto que Lara agiu. Enviou uma carta formal ao advogado de Caio, contendo provas, datas e registros da infidelidade, inclusive prints e áudios de Bianca com ele, com menções explícitas. Deixou claro que, caso o processo continuasse, ela entraria com uma ação por calúnia, com base na entrevista do podcast. Foi como colocar uma faca no pescoço dele. O processo foi retirado em menos de 24 horas. Dias depois, uma notificação no YouTube indicou que o vídeo de Caio no podcast havia sido removido. Canal fora do ar. Comentários desativados. Silêncio. Lara e Bianca não comemoraram com fogos. Apenas trocaram uma mensagem simples. Pronto. O silêncio agora era definitivo. Não porque esqueceram, mas porque escolheram encerrar o capítulo sem que ele tivesse direito à última palavra. Na noite daquele mesmo dia, Lara caminhou pela orla da praia, os pés tocando a areia fria. Lembrou-se da primeira vez que Caio a levou ali, anos atrás, dizendo que queria envelhecer ao lado dela. Quantas promessas cabem em uma mentira? Quantos sonhos ele destruiu com um sussurro que revelou mais do que ele imaginava? Mas agora, aquele lugar já não era cenário de dor. Era de recomeço. Sentou-se na areia, fechou os olhos e sorriu. O fim não era gritado. Era sussurrado, como tudo começou. Só que, dessa vez, era ela quem sussurrava. E o que dizia era simples, sem raiva, sem mágoa: você nunca mais vai tocar minha vida. O verdadeiro fim não é o que explode. É o que silencia. E Lara, finalmente, encontrou a paz no som da própria respiração. Alguns meses se passaram. O verão deu lugar ao outono, e Lara seguia em seu ritmo novo, tranquilo. Tinha trocado o carro, mudado os móveis da casa e até mudado a forma de se vestir. Já não precisava mais parecer perfeita. Agora só queria parecer ela mesma. Tinha deixado de seguir o roteiro que escreveram para ela. Pela primeira vez, sentia que sua história era só dela, mesmo que tenha começado com mentiras. Bianca voltou ao radar discretamente. As duas se encontraram em um café no centro da cidade, sem pretensão alguma. Conversaram sobre livros, sobre filmes, sobre a vida que seguiu. Nenhuma das duas tocou no nome de Caio. Era como se ele tivesse deixado de existir. Era essa a verdadeira vingança. Não havia necessidade de destruí-lo publicamente, expô-lo até a última consequência. Elas sabiam. Ele já estava quebrado. E sabia que elas sabiam. Enquanto isso, Caio era visto às vezes em eventos menores, tentando reconstruir a imagem. Mas onde ele ia, havia um rastro de desconfiança. Os colegas o evitavam. As empresas não respondiam. Sua presença, antes desejada, agora era desconfortável. O homem que adorava ser o centro das atenções, agora era o canto da sala. E isso doía nele mais do que qualquer escândalo, ter deixado de importar. Um amigo em comum confidenciou a Lara que Caio estava tentando vender o carro, que vivia com dívidas e que a família começava a se afastar. Ela ouviu, agradeceu a informação e mudou de assunto. Sabia que não precisava alimentar aquele fim. A ruína de Caio já estava completa, não porque ela destruiu tudo, mas porque ele não soube cuidar de nada. Ela só puxou o fio certo, o resto caiu sozinho. Lara também conheceu alguém novo. Não era um amor avassalador, nem uma paixão de filme. Era um homem gentil, com quem ela podia rir no meio do dia, dividir silêncio sem peso. Alguém que não fazia promessas eternas,
mas que cumpria as pequenas de cada dia. Era diferente. Não porque era perfeito, mas porque não fingia ser. E isso, para ela, agora valia mais do que 1000 declarações. Bianca abriu um pequeno estúdio de design em outro estado. Ganhava pouco, mas o suficiente para viver bem. Passou a dar workshops para mulheres empreendedoras, e vez ou outra, publicava textos sobre autonomia, respeito e escolhas. Não falava mais do passado. Nem precisava. O que viveu ficou registrado não como dor, mas como aprendizado. Ela também havia encontrado sua forma de justiça. O e-mail programado por Lara chegou a Caio no fim de novembro. Frio, objetivo, sem qualquer emoção. Apenas os arquivos organizados, as datas, os prints e as imagens. Um lembrete. Não de ameaça, mas de que ela poderia tê-lo destruído, e escolheu não fazer. Isso o matou mais do que se ela tivesse ido até o fim. Porque homens como Caio não suportam ser ignorados. Precisam ser o centro até do escândalo. E Lara tirou dele até isso. Ela nunca mais falou com ele. Nunca respondeu às tentativas de contato, nem permitiu que terceiros intercedessem. Era como se ele tivesse sido deletado do sistema. E, de certa forma, foi. Porque a mulher que ele conheceu já não existia mais. A nova Lara era feita de aço e silêncio, de leveza e estratégia. E ele agora era apenas uma história que ela contava para si mesma quando precisava lembrar até onde já foi capaz de ir. Num domingo, sentada na varanda de casa, Lara tomou um café enquanto observava a rua quieta. O céu estava limpo, o sol morno. Ela se permitiu sorrir. Não pelo que perdeu, mas por tudo que reconstruiu. A dor passou, a raiva se dissolveu, mas a memória ficou. E com ela, a certeza de que algumas quedas são necessárias, não para punir, mas para libertar. Porque no fim, não foi o grito que destruiu Caio. Foi o silêncio. E a vingança mais cruel, foi deixá-lo viver com tudo o que causou, sem ninguém ao lado para aplaudir. Meses depois, Lara caminhava pela mesma rua onde conheceu Caio pela primeira vez. O bairro parecia igual, mas ela sabia, quem mudava agora era ela. Parou diante de uma vitrine de livraria, viu o reflexo do próprio rosto, e pela primeira vez, não enxergou dor. Apenas uma mulher inteira. Bianca, em outro canto do país, sorria ao ver um grupo de alunas aplaudindo sua palestra sobre recomeços. Nenhuma delas sabia da história completa. E não precisavam saber, porque o fim não precisava ser contado. O que importava era o que veio depois: paz, liberdade e silêncio. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história não é só sobre traição, é sobre recomeço, força e inteligência emocional. Lara não gritou, não implorou, não expôs. Ela agiu com precisão, e a maior vingança que aplicou foi viver bem, e em silêncio. No Te Conto, a gente mostra que o final pode ser forte, surpreendente, e ainda assim profundamente humano. Se essa história te prendeu, te emocionou ou te fez pensar em alguma escolha da sua vida, deixa seu comentário aqui. E se quiser mais histórias como essa, já se inscreve, porque a próxima pode ser a sua.